E mais um vídeo da série de organizadores Gridfinities para o seu setup, para seu espaço de impressão 3D. Hoje a gente vai reagir aqui ao vídeo do CNC Kitchen, os melhores organizadores de impressão 3D para o seu workshop. Perdiça muito tempo no meu fluxo de trabalho é não encontrar a ferramenta certa rapidamente. Este é meu novo estúdio, e honestamente, Porra, muito bonito, né? Eu gosto do espaço exatamente assim, uma coisa clean, uma coisa moderna. Eu realmente gosto. parece super limpo. Infelizmente, isso é apenas uma fachada, porque se você olhar mais de perto minhas gavetas e todas as caixas armazenadas aqui, está uma bagunça enorme e tem sido uma bagunça enorme por anos. Procurar a chave de fenda, o prendedor ou até mesmo minhas ferramentas de impressão 3D certas é provavelmente uma das maiores maneiras pelas quais desperdiço tempo todos os dias. Mas hoje, Nossa. finalmente estou resolvendo isso e não apenas organizaremos minha bancada, mas também adicionaremos um sistema organizador à parede e nos livraremos de minhas pilhas de filamento de duas maneiras. Vamos descobrir como a impressão 3D pode ser uma ferramenta incrível para organizar mesas de oficina ou qualquer outra coisa que você possa imaginar e personalizá-la exatamente de acordo com suas necessidades. Quando me mudei para meu primeiro estúdio, há 3 anos, construí esta mesa móvel com 3 prateleiras IKEA que a parafusei. Adicionei 4 rodízios na parte inferior e uma bancada multiplex. Honestamente, Ele usa até hoje, ó. tem me servido muito bem no meu antigo apartamento e agora também no meu novo estúdio. Infelizmente, sou preguiçosa e, apesar de organizar minhas gavetas por tema, elas ficam caóticas quando você as abre. É dolorosamente lento encontrar a ferramenta do tamanho certo para o trabalho. Essa situação não melhora quando você olha para a lateral, que está cheia de caixas de papelão para vários itens. Meus itens essenciais para impressora 3D estão jogados em uma, e nossos insertos e fechos CNC para a cozinha estão em outra caixa sem nenhuma organização. Quando a Eligo entrou em contato para patrocinar um vídeo apresentando seu novo Century Carbon, pensei em finalmente abordar isso, porque organizar as coisas com impressão 3D é uma das coisas mais gratificantes e úteis que você pode fazer. E também me permite passar muitas horas imprimindo na primeira impressora Cortex da Eligo para ver como ela realmente funciona. Vamos começar com minhas gavetas bagunçadas. Existem muitos sistemas de organização impressos em 3D disponíveis, mas o mais popular é provavelmente o sistema Gridfinity do Zack Free. O Gridfinity é super simples. Como o nome sugere, ele é baseado em uma grade, de 42 mm para ser exato, provavelmente porque é a resposta para as questões fundamentais da vida, do universo e de tudo mais. Essa grade então se encaixa em espirais, que só podem ser tão pequenas quanto uma seção, duas maiores abrangendo vários espaços de grade. Você não tem apenas a pegada horizontal, mas o sistema também foi projetado com intervalos de altura de 7 mm em mente e apresenta compartimentos empilháveis, para que você possa utilizar seu espaço de forma mais eficiente, colocando vários uns sobre os outros. Por ser gratuito e de código aberto, ele gerou um vasto ecossistema com dezenas de milhares de soluções de armazenamento de pré-modelos para praticamente qualquer aplicação que você possa imaginar. Parte desse ecossistema são até mesmo vários geradores online onde você Cara, o cara que desenvolveu isso realmente é um gênio, né? Porque para basicamente tudo, ela não só você só organiza assim, mas você consegue organizar um em cima do outro, velho. Ele é feito, o encaixe sob medida é muito Você bom. pode facilmente projetar caixas sem nenhum conhecimento sobre gatos. Todas as peças que imprimi para este vídeo estão, a propósito, linkadas na descrição. Então, dê uma olhada se estiver interessado. A primeira coisa que eu queria abordar eram meus fechos. Meu pai sempre teve um organizador de parede em seu porão com todos os parafusos que eu precisava para meus projetos de infância. Minha coleção de parafusos na minha vida profissional, no entanto, se parece com isso e às vezes até pior. Mesmo quando começamos a vender parafusos altos em nossa loja online, nunca consegui organizá-los e sempre continuei vasculhando uma pilha caótica na esperança de encontrar o tamanho certo. Vamos resolver isso com o Gridfinity. Para armazenar fechos, adoro essas caixas ligeiramente modificadas que têm um filete na parte inferior, facilitando o deslizamento de peças pequenas como arruelas e porcas. Para economizar espaço na gaveta, optei por caixas divididas para porcas e arruelas, bem como para os parafusos realmente curtos. Começando com 10 mm de comprimento, usei caixas inteiras. E quando o fixador excedeu 30 mm, tive que usar caixas que abrangem duas grades. Preparei os trabalhos de impressão para as caixas no Aligios Laser e depois deixei a impressora processar. O Carbono Century é incrivelmente rápido, o que tornou a impressão desse grande número de caixas muito rápida. Para diferenciar os vários tamanhos de parafusos, usei cores diferentes para cada tamanho de rosca.
As caixas individuais não serão muito úteis a menos que adicionemos uma etiqueta indicando quais lados dos fixadores elas contêm. A caixa específica que usei foi projetada para etiquetas impressas em 3D e você pode Pô, ele ainda faz etiqueta ali, velho. Ó que organização massa. facilmente adicionar texto aos Isso é muito espaços em legal. branco com a ferramenta de etiqueta no Algo Slicer. Atualmente, você precisa alterar os materiais manualmente na Isso você consegue fazer em qualquer fatiador. No Bamboo Studio também tem Century isso. Carbon com um comando de pausa, mas a Alu confirmou que eles estão trabalhando em um sistema multimaterial para isso e a máquina já está totalmente preparada com um cortador de filamento e um disparador de cocô. No entanto, como acredito que você não precisa imprimir tudo, pense só porque você tem uma impressora 3D. Simplesmente usei minha etiquetadora para criar etiquetas para cada caixa. Finalmente chegou a hora de preenchê-las. Colocamos nossos parafusos e sacos de 25, o que não preenche completamente a maioria dos recipientes, mas, por enquanto, é o suficiente para o que preciso, embora ainda falte uma placa de base. Os canudos Massa, coloridos não são da mais alta qualidade, como você percebeu quando percebeu que não consegue nem abri-los completamente. Como se isso não bastasse, eles também são cônicos. Portanto, as placas de base Graphite padrão com espaçadores não se encaixam corretamente. É por isso que peguei as dimensões e simplesmente estendi um rodapé de 6 por 7 encajes para caber perfeitamente na gaveta. O Century Carbon tem uma base de 256 por 256 mm, que é grande o suficiente para a maioria das impressões que costumo fazer, mas é menor do que minha placa de base. Cortei-o em 4 pedaços com um formato e adicionei pequenos conectores para que ficasse um pouco mais seguro na gaveta. Consegui encaixar uma placa de base em 2 impressões e, após a montagem, ela se encaixou perfeitamente na gaveta. Isso significava que finalmente era hora de adicionar os compartimentos de parafusos. Confie em mim. Este é um dos meus sonhos de infância se tornando realidade, pois finalmente tenho uma variedade completa de todas as tigelas que geralmente preciso para meus projetos. A codificação por cores realmente me ajuda a encontrar o tamanho certo facilmente. Elas são removíveis da base e, se eu encontrar uma tigela perdida em algum lugar, este prático medidor de parafuso Grinit me permite medi-la. Pô, ele ainda fez um negocinho pra medir, velho. Porra, ele pensou até nisso. Que legal, velho. É porque eu não uso muito parafusos assim pra coisas de impressão 3D. Mas eu tenho muita coisas assim de ferramenta pra coisas no geral, né? Projetos em geral que eu faço. E eu faria isso daqui muito fácil. Facilmente e colocá-la de volta no lugar. Este pequeno gadget é um exemplo perfeito da grandeza do Gridfinity. Se você tem um problema para resolver ou algo para organizar, há uma boa chance de alguém já ter criado uma solução compatível com o infinito para isso. E isso tornará a organização das minhas chaves de fenda, alicates e todas as ferramentas de impressão 3D de que preciso com frequência rápida e simples. Vamos começar com minha coleção de chaves de fenda. Como mencionei antes, certamente não sou a primeira pessoa que quer organizar sua coleção Vera. Uma pesquisa rápida em materiais para impressão me levou a modelos adequados. Essas caixas são um tipo de quadro de sombra frequentemente encontrado em gavetas de ferramentas. Elas apresentam o formato negativo exclusivo da ferramenta designada para aquele espaço, garantindo que cada ferramenta tenha seu próprio lugar. Isso não só facilita a localização das ferramentas, como também permite identificar rapidamente se algo está faltando. A vantagem dos recipientes Graphite em relação Isso aqui eu acho bonito pra caramba. O que eu vou fazer provavelmente vai ser assim, preto e aos laranja. parafusos de sombra comuns é sua modularidade, permitindo que você misture e combine facilmente os recipientes ao longo do tempo até que tudo se encaixe no seu fluxo de trabalho. Mas o que você acha? Você prefere organizar suas ferramentas com os painéis de sombra Gridfinity ou também tem uma gaveta de vergonha? Deixe-me saber nos comentários. A minha é um caos. Finalmente chegou a hora do meu conjunto de ferramentas de impressão 3D, que apresentou uma oportunidade de criar alguns recipientes Gridfinity personalizados. Primeiro, reúne todos os itens de que normalmente preciso na minha caixa de vergonha e os organizei grosseiramente em uma placa de base Gridfinity para ver se tudo se encaixava. Aqui estão meus alicates, nossa escova de bico de almofada CNC, nossos atiçadores de bico, nossa ferramenta de rebarbação e ferramentas para troca de bico, pinças, óleo brise e adesivo para placa de construção. Para muitas dessas peças, já encontrei designs pré-fabricados nos repositórios de modelos habituais. Uma boa dica aqui é usar o Tanks, pois eles vasculham todos os sites de STL e encontrarão modelos para você, independentemente de estarem no Make Word Printables ou mesmo no bom e velho Thingiverse. No entanto, não encontrei designs para todas as minhas ferramentas. Para peças simples, especialmente se você não entende nada de CAD, você pode baixar caixas preenchidas no tamanho certo e usar o Tinkercad ou até mesmo seu fatiador para cortar os formatos negativos das ferramentas que deseja adicionar. Deixe-me mostrar como isso funciona no Aligo Slicer. Basta carregar a caixa, criar um volume negativo e redimensioná-lo para o tamanho desejado. Você pode até adicionar mais de um para formatos complexos. Isso funciona, mas, honestamente, eu sou um cara de CAD, não um gato. O que costumo fazer é fotografar minhas peças colocadas em uma base de corte com seu raster de 10 mm usando a lente telefoto do meu telefone. Em seguida, baixei um arquivo de etapas para um recipiente com o tamanho certo do GridfinityGenerator.com, que então carreguei no Onshape, minha ferramenta CAD favorita para navegador. Cortei a parte superior e extrude a base até a altura necessária para o meu design. Em seguida, criei um novo esboço na superfície superior e carreguei a imagem da graxa e do óleo para calibrar seu tamanho.
Descobri um truque. Ó, é bem mais profissional, né? Quando você faz isso, você sabe utilizar as Basta ferramentas. desenhar uma linha na imagem, que é seu tamanho de referência, e adicionar uma dimensão. Isso dimensionará a imagem adequadamente, e agora você pode arrastá-la para o lugar certo. Em seguida, esboce ao redor das peças com um pequeno espaço para alguma folga e extrude o esboço para remover o material. Por fim, fiz um recorte para levantar as peças, adicionei alguns filetes e exportei tudo como um STL. Para algumas formas complexas, como meu multímetro digital, cheguei ao ponto de escanear a parte de trás em 3D, expandir o modelo 3D no Meshmixer para criar um pequeno espaço e, em seguida, usá-lo como uma forma negativa dentro do fatiador para esculpir o formato. Depois que todas as peças terminaram de ser impressas e as placas de Se eu tivesse também um scanner 3D, eu provavelmente só faria assim, pra ficar perfeitinho. Só que o scanner, ó, é caro. base foram adicionadas as gavetas. Era hora de encaixar tudo lá dentro. Usei minha etiquetadora para marcar as gavetas em um local que não é muito perceptível de longe, mas consigo encontrar facilmente a gaveta de que preciso quando estou perto da bancada. Honestamente, tudo isso é uma das melhores atualizações que fiz no meu fluxo de trabalho no estúdio. Agora tudo tem seu lugar e posso localizar rapidamente minhas ferramentas quando preciso delas. Quando trabalho com fixadores, posso remover facilmente os compartimentos e colocá-los na minha mesa. E como cada ferramenta tem seu lugar, é rápido e, o que é mais importante, satisfatório limpar minha oficina. Agora, depois de dominar o Gridfinity, vamos passar para a organização do filamento. Já tenho uma prateleira grande no meu estúdio onde armazeno meus carretéis organizados por cor. Boa. No entanto, essa prateleira contém apenas PLA porque quero evitar misturar materiais e usar acidentalmente o tipo errado por não ler o rótulo corretamente. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Aqui é apenas PLA. Infelizmente, isso levou a uma pilha de policarbonato ASA e filamento PETG no fundo de uma das minhas prateleiras, o que foi bem chato e bagunçado. Portanto, decidi criar outra prateleira de filamentos no canto da bancada para meus materiais mais técnicos. Existem muitas opções de prateleiras de filamentos, mas a que sempre usei é uma variante do suporte de cabos REP. A prateleira original usa um conduíte elétrico de meia polegada, o que não é muito comum aqui na Alemanha. Encontrei uma alternativa barata, porém atraente e relativamente acessível. Varões de cortina simples da IKEA. Os suportes que projetei têm o tamanho perfeito para caber dois deles em uma placa de construção típica de 256 por 256 mm. O suporte REP foi projetado para ripas francesas. E se você não tiver uma parede de ripas francesas, ele vem com ripas individuais que também se encaixam perfeitamente nos recortes do cabide para impressão. Imprimi o meu em aligo PTG cinza com 4 paredes para maior resistência e um dos conjuntos leva menos de 5 horas no carbono Century. Derrete algumas de nossas inserções HIT 7M3 e adicionei 8 parafusos Milme que prenderão as hastes no lugar para que não deslizem para fora. Para nivelá-los, usei um nível de laser de linha, que tem sido uma das ferramentas mais úteis em toda a construção do novo. Eu comprei um negócio desse essa semana, velho, pra fazer as coisas da mudança. Eu tô vendo esse cara fazendo a parte do filamento aqui. Eu ainda tô pensando em uma solução pra como eu vou organizar meus filamentos. Não sei se eu vou fazer dessa forma, porque eu não quero deixar exposto. Aqui em Portugal, eu sofro muito com questão da umidade. Aqui é muito úmido. Principalmente agora no inverno, que é a umidade chega a 90% e isso é horrível para os filamentos, né? Eu tenho que pensar uma forma funcional e bonita ao mesmo tempo de organizar os filamentos, né? Como é que normalmente você organiza seus filamentos? Se você tem alguma solução para isso, deixa aqui no comentário porque vai me ajudar pra caramba. Estúdio. As travas individuais são espaçadas a cerca de 1 metro uma da outra e se encaixam perfeitamente nas hastes de cortina telescópicas de 120 a 210 centímetros. A parte interna de menor diâmetro fica na parte de trás, enquanto o tubo externo fica na parte da frente. Em seguida, apertei os parafusos e carreguei o novo suporte com os rolos perdidos que estavam espalhados pelo estúdio. Organização tem tudo a ver com encontrar coisas e poder devolvê-las facilmente. Então, adicionei pequenas etiquetas novamente para indicar onde cada tipo de filamento pertence. Começamos com a grade horizontal e fizemos a transição para pendurar o filamento na parede. Então, vamos explorar outro sistema de organização vertical que me ajudará a usar meu espaço na parede de forma mais eficiente e também servirá como um cenário de filmagem legal. Existem muitos sistemas de organização de parede impressos em 3D disponíveis. Na minha opinião, as opções mais populares são o multiboard e o suporte de parede de armazenamento em favo de mel. Ambos são sistemas no estilo painel perfurado com furos para montagem de acessórios. O multiboard emprega um sistema baseado em grade retangular, enquanto o Honeycomb Storage Wall apresenta uma estrutura hexagonal. E como todos sabem que os hexágonos são os melhores, tive que escolher o Honeycomb Storage Wall ou o HSW. Espero ter tomado a decisão certa aqui. Você usa atualmente um desses sistemas? Deixe-me saber qual e por que você o escolheu. Eu acho que eu vou comprar o do IKEA, ou aquele normal, né? Eu acho que é Keres, um negócio assim, ou Elix, sei lá, não lembro o nome.
Mas o foda é que aqui em Portugal eles descontinuaram a versão em preto, só tem em branco, velho. E eu queria preto. Provavelmente eu vou comprar e eu vou pintar. Os rodapés em si consistem em peças hexagonais, que estão disponíveis em diferentes opções de tamanho para usar o espaço da mesa da sua impressora 3D de forma mais eficiente. Eu queria criar uma parede de 7 por 4, então tive que imprimir 28 painéis de base, cada um Nossa. levando cerca de 2 horas e meia no Carbono Century. Os painéis hexagonais não são simplesmente hexágonos estrudados, eles têm um ligeiro entalhe. Para garantir que os itens fixados a eles fiquem firmemente no lugar, eles utilizam um mecanismo de encaixe. O conector possui um pequeno mecanismo flexível que é comprimido quando inserido e então se expande novamente para uma aderência segura. Isso também funciona ao contrário, permitindo que a colocação dos acessórios seja permanente, pois você pode removê-los com um pouco de força. Os painéis são fixados uns aos outros por conectores que também são usados para fixar os parafusos na parede. Ó, é uma boa solução também. É bonitinho, velho. Organizei todos os painéis no chão e comecei a instalação. 4 vezes conectores para locais onde 4 painéis se encontram, 2 vezes conectores para as laterais e conectores simples para os cantos. Em seguida, usei meu laser É assim que eu já acho meio feinho, tá ligado? Por isso que eu gosto mais daquele do IKEA. autonivelador para desenhar uma linha horizontal na parede como referência para garantir que tudo esteja na altura e no nível corretos. Mário me ajudou a garantir que estava no lugar e então aparafusei tudo diretamente na parede do estúdio. Finalmente, era hora de preenchê-lo com todos os acessórios que imprimi. Assim como no Gridfinity, há uma grande comunidade em torno de peças imprimíveis para ele. Você pode encontrar facilmente várias opções verificando os remixes da parede de armazenamento em favo de mel. Se estiver procurando por algo específico ou pesquisando em um repositório de modelos diferente, basta adicionar HSW à sua consulta de pesquisa, que muitos usam para marcar suas peças. Minha seleção inicial incluiu um porta-toalhas, um porta-luvas para iscas, um suporte de ar para minha garrafa de esguicho e muitas outras prateleiras e porta-ferramentas. No entanto, conforme você imprime mais acessórios, também perceberá uma das desvantagens do sistema Honeycomb Storage Wall. A peça que se fixa à parede é bastante complexa, pode se soltar da peça e requer suportes. Alguns acessórios imprimem apenas hexágonos simples que deslizam para dentro da peça complexa e flexível, enquanto outros não imprimem nada, exigindo que você aparafuse as peças no adaptador. Embora funcione, pode ser um pouco inconsistente e complicado, e acho que o sistema multiboard faz um trabalho melhor nesse aspecto. No entanto, minha parede foi concluída por enquanto, mas ainda está longe de estar completa ou finalizada. E essa é a beleza de todos esses sistemas modulares. Você começa com uma ideia inicial do que deseja adicionar e, conforme trabalha com isso, percebe que algumas coisas podem estar faltando ou ser redundantes. Com o tempo, você adicionará e removerá itens consistentemente até que esteja perfeito para sua aplicação. Vamos finalizar este vídeo com um sistema de organização de parede que exige menos esforço. Já mencionei isso antes. Às vezes, você não deve imprimir tudo só porque pode. Os painéis de favo de mel na minha parede pesaram cerca de 3 kg de material e 70 horas de impressão, mesmo em uma máquina muito rápida. Se quiser evitar isso, você pode optar por um sistema de empacotamento pré-fabricado. Uma opção... Esse daí é do IKEA. Aí, ó, SCADs, pronto. Porra, era esse daí que eu tava falando. Foda que aqui não vende o preto. Mas é isso. É exatamente o que ele falou. Não é porque você pode imprimir isso que a melhor solução seja imprimir. Talvez você vai gastar quase a mesma coisa pra pegar aquela ferramenta e... Pô, só que você demora um tempão pra fazer. Fora que aqui é feito de metal, se eu não me engano. Então é mais resistente do que o plástico. muito popular disponível no mundo todo é o sistema Scandas da IKEA, que pretendo usar abaixo do suporte para filamentos para minha bancada de eletrônicos. Dessa forma, finalmente posso me livrar daquelas gavetas de armazenamento muito antigas que herdei do meu pai. Já imprimi algumas gavetas É exatamente esse que eu quero. gavetas inclináveis, mas elas são um pouco maiores do que eu gostaria. Então, se você tiver alguma sugestão de boas gavetas e acessórios Scandas, deixe-me saber nos comentários e tentarei encher meus packbots com elas. E foi aqui também que parei por enquanto. Tenho certeza de que os 4 sistemas de organização que mostrei hoje continuarão a evoluir com o tempo, agora que finalmente comecei a trabalhar com eles. Cara, muito bom o vídeo aqui do CNC Kitchen. Vou deixar o like aqui, vou deixar o vídeo dele aqui abaixo para você ver lá no canal dele e se inscrever também lá. Pô, espero que esse vídeo tenha te dado algum insight para você colocar no dia a dia do seu negócio, dos seus projetos, né? Eu com certeza vou aplicar isso daqui quando a gente estiver montando lá o escritório, o espaço da impressão, né? Para a gente desenvolver os produtos, desenvolver nossos negócios, criar bastante conteúdo. Sem dúvida eu vou utilizar essas dicas aqui, fiz algumas anotações, mas enfim, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like porque você ajuda pra caramba esse canal a crescer. Não se esquece de se inscrever, mais de 70% das pessoas que assistem aqui o canal frequentemente não estão inscritas, então às vezes você acha que está inscrito, mas não está, mesmo que você esteja vendo pela televisão, é só pegar o controle aqui, eu pego o controle, pum, pum, pum,
chega pro lado e se inscreve rapidinho, você me ajuda pra caramba. E não esquece de conferir o 3D Business Pro, que é um sistema de gerenciamento para você gerir o seu negócio de impressão 3D. É um projeto em que eu estou participando do desenvolvimento, estou muito feliz com o feedback de vocês e é uma ferramenta que tem me ajudado bastante no dia a dia, né? E com certeza pelo feedback de vocês tem ajudado vocês também. Aproveita que tá completamente gratuito aqui agora. Breve eu vou fazer o pré-lançamento e posteriormente o lançamento dela. Primeiro eu tenho que resolver algumas coisas pessoais aqui, me mudar e tal, e depois eu vou de fato, né, me dedicar a isso. Mas enfim, a gente se vê no vídeo de amanhã. Valeu!